Olá para você que está conectado, para você que está conectada aqui no SHS Talks, o nosso ambiente para falar sobre inovação, tecnologia na área da saúde. Hoje a gente tem um convidado muito especial que vai trazer novidades muito interessantes sobre o assunto transformação digital na área da saúde. É o Dr. Cláudio Juliano, que é CEO da Folks. A Folks é uma consultoria especializada em transformação digital da área da saúde. E recentemente fez uma pesquisa muito interessante que a gente vai detalhar sobre o mapa da transformação digital dos hospitais brasileiros. Doutor Cláudio, muito obrigado pela participação aqui no SHS Talks. Eu gostaria de começar perguntando sobre a sua trajetória, que é tão rica, e também sobre a trajetória da Folks. Mais uma vez, obrigado pela participação. Muito obrigado, Fábio, aí, pelo convite. Sempre é bom falar sobre saúde digital, transformação digital. Então, aqui é uma maneira de compartilhar conhecimento, experiência, né? Trocar ideias com um setor que precisa ser mais digital, né? Acho que a saúde tem vários desafios. Dentre eles, o desafio de ser digital é um desafio que nós temos que, de fato, encarar e superar. E é justamente nisso que eu, pessoalmente, resolvi focar minha carreira profissional na área de saúde digital, né? Eu me formei em medicina há quase 25 anos, e daí eu já trabalhava com a área de TI, como desenvolvedor, fui desenvolvedor de software, né? Na minha adolescência e enquanto adulto jovem, e tinha uma empresa de software, né, na área, nada a ver com a área de saúde, mas ao fazer medicina eu me encantei com o que na época nós chamávamos de informática médica. E aí me especializei em misto, tenho mestrado, doutorado na área de informática em saúde, né? Também consegui colaborar com o desenvolvimento do setor na época que eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, a SBIS, né? E paralelo a essa atuação técnico-acadêmica de contribuição para o desenvolvimento do setor, eu também fui tendo a oportunidade de trabalhar ora no setor público, ora no setor privado, né? Tinha essa experiência também das duas áreas, o que me deu ainda mais conhecimento do setor de saúde no Brasil. E fui também responsável por setores de TI de empresas, e há 10 anos eu comecei a Folks. Eu fundei a Folks com a ideia justamente de conseguir acelerar a transformação digital na área de saúde, né? É exatamente isso que a gente tem feito, Fábio, nos últimos anos, colaborar com as instituições de saúde para que elas se tornem digitais. E aí nós temos na Folks, né, 4 verticais que ajudam a área como um todo a evoluir, a se tornar digital. E a gente chama de 4 verticais, são direcionadas a tomada de decisão, como escolha de tecnologias, estratégias digitais, uma outra que ajuda na execução desses projetos de transformação, seja gerenciando projetos, cuidando da gestão da mudança, algo fundamental, revendo processos para que eles se tornem mais eficientes, mais digitais, e também ajudando a implementar as tecnologias, né? Então, nós temos essa vertical de execução. Tem uma vertical de olhar o que a gente chama de geração digital, para formar médicos digitais, formar enfermeiros digitais, qualificar o pessoal da TI que está ingressando na área de saúde, e, por último, a vertical que a gente chama de compliance driven, que é a vertical que olha as melhores práticas através de certificações internacionais, tais como a da HIMSS. A Folks é o representante oficial da HIMSS para a América Latina, usando os modelos, a certificação da HIMSS, como um guia para fazer a transformação digital, e quando o hospital está mais avançado, nós ajudamos na certificação para ganhar o selo oficial do Hospital Digital, estágio 7 da RIMS. É isso que a gente tem feito, Fábio. Muito bom, parabéns pela trajetória tão rica, tanto na área técnica quanto na área de gestão, e sempre empreender é um grande desafio, ainda mais empreender numa área nova, né, que é transformação digital na área da saúde. E em linhas gerais, doutor Cláudio, como que você avalia esses últimos 10 anos? Como é que tem sido a trajetória das instituições de saúde quando o assunto é transformação digital? Bom, Fábio, a área de saúde no Brasil, em especial, nós
temos muito o que fazer ainda na área digital, né? No que a gente chama de transformação digital, no que a gente chama de saúde digital. Então, nós ainda temos que sair do mundo analógico, em sua maioria, né? Transitar pelo mundo, digamos, eletrônico, para chegar no mundo digital de verdade, né? Ser digital é muito mais do que ser simplesmente sem papel, né? Porque tem muita gente que confunde, sabe, Fábio? Quando a gente está falando em hospital digital, né, a pessoa diz, então quer dizer que é uma instituição sem papel. Sem papel é um dos pressupostos, não é um objetivo, né? É apenas quando tem toda a informação em meios eletrônicos, você é paperless, mas você pode ser paperless, sem papel, de um jeito analógico. É engraçado esses trocadilhos que eu estou fazendo. Você pode ser paperless, mas você ainda ser analógico, porque o seu processo não foi transformado. O seu processo, para ser de fato digital, ele precisa ser transformado. Então, onde estão as instituições hoje? Elas estão muito paradas nesse momento de, ok, eu implantei uma solução, um sistema informatizado qualquer, já tenho lá o prontuário eletrônico, já tenho algumas integrações, mas eles não têm, de fato, jornadas digitais, né? Eles têm jornadas meio digitais. Começa, às vezes, de uma maneira analógica, depois vai para o digital, depois volta para um processo analógico. Então, o desafio das instituições no Brasil é, de fato, que elas se tornem digitais, com interações digitais, com jornadas cada vez mais eficientes e seguras, usando a tecnologia digital, né? Esse é o desafio. Perfeito. E para tangibilizar, né, ter uma percepção mais atual de tudo isso que a gente está conversando, doutor, recentemente vocês lançaram o mapa da transformação digital dos hospitais brasileiros. Conta para a gente como foi feita essa pesquisa, a metodologia e os resultados, evidentemente. Legal, Fábio. Bom, eu acho que a sua palavra foi muito feliz, quer dizer, tangibilizar. Como é que a gente sai desse meu discurso agora há pouco, dizer, tem que ser mais digital, né? Para que efetivamente a gente diga onde está o nosso país, em especial onde estão os hospitais brasileiros em termos de transformação digital, né? Isso foi sempre uma pergunta que eu me fiz ao longo do tempo e eu resolvi também encarar esse desafio de como avaliar e como determinar objetivamente onde estão os hospitais em termos de transformação digital. Para isso, a gente criou, em 2018, na minha tese de doutorado, um método de avaliação, que é o Índice de Maturidade Digital, né? Então, nasceu ali, num projeto técnico-científico, no meu doutorado, a concepção de um método de avaliação de maturidade digital, ok? Este método, ele consegue determinar, em termos percentuais de 0 a 100%, qual é o nível de maturidade digital de uma instituição de saúde. Tá? Esse foi um projeto, então, acadêmico. Depois, nós criamos uma variante para ser utilizada na Folks, nos projetos da Folks, no qual todo e qualquer hospital que passa pelo nosso trabalho, em quaisquer das nossas verticais, passa necessariamente pela avaliação usando esse índice, né? Esse índice que determina esse nível de maturidade. Então, nós criamos uma variação disto para uso em projetos da Folks, né? Também criamos um índice para telemedicina, aí em plena pandemia, em abril de 2020, para avaliar serviços de telemedicina. Então, através do projeto acadêmico, criamos variantes de uso aqui de trabalho na Folks, né? Também temos apoiado o Ministério da Saúde na criação de um índice para estabelecimentos de saúde pública, em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, é um projeto PROAD, e isso em breve também vai ser usado no SUS. Agora eu volto para o nosso mapa, tá? O mapa, por que eu fiz essa explicação, Fábio? Porque o mapa teve como método de avaliação o índice de maturidade digital da Folks. Nós avaliamos mais de 225 hospitais em todo o Brasil, ou melhor dizendo, 225 instituições de saúde que até a maior parte delas
se autoavaliaram. Uma característica muito legal do nosso índice é que a instituição se autoavalia. Entra no questionário online, está lá disponível no site da Focus, é gratuito, você entra, responda a um questionário de cerca de 30 questões, e aí você tem lá o seu índice percentual de 0 a 100%. Então, essa nossa base hoje, de 225 instituições, para este ano, né, nós fizemos um recorte de 175 hospitais. Tá? O nosso mapa, versão 2022, ele é composto desta amostra, tá, que está distribuída aí, muitos hospitais, obviamente, no Sudeste, tem hospitais também no Norte, no Nordeste, em todo o país, nessa amostra dos 175. Ela não representa, quero deixar bem claro isso, uma amostra com significância estatística da realidade do país. Para não confundir na sequência que eu vou dizer aqui para você, sobre os percentuais que nós obtivemos neste mapa, tá? Então, nós temos esse método do índice, nós temos a amostra dos 175 hospitais, e já eu falo para você alguns dos nossos achados deste estudo. Perfeito. Todo esse banco de dados, enfim, ele vai ajudar a clarear e a detectar perspectivas aí para o próximo ano. Em próximos anos, né? Porque o mapa ele vai ter uma perenidade, né, doutor? E o que vocês observaram agora? Como é que estão os hospitais quando o assunto é transformação digital? Legal. Eu falei na resposta mais ali genérica, teórica, né, quando estava falando de como estamos, né? E agora eu vou dizer um pouco mais objetivamente. Se a gente pegar uma escala de 0 a 100% de maturidade digital, aplicando esse nosso índice, né, e fazendo uma média simples, tá? Uma média simples dos hospitais, nós conseguimos determinar que a maior parte dos hospitais, em média, estão em 44%. Muito bem. O do 0 a 100%, nós dividimos em 4 fases de evolução da transformação digital. A primeira fase, que vai de 0 a 25%, são os hospitais que estão na fase que a gente chama de tradicional. Tá? Depois segue uma fase de evolução, de 25 a 50%. Depois, numa fase que nós chamamos já de sofisticação. E uma última fase de inovação. Então, as 4 fases são tradicional, evolução, sofisticação e inovação, 25% cada um. Então, isso quer dizer que, estando em média 44% os hospitais brasileiros, nós podemos dizer que a maior parte dos hospitais estão na fase de evolução. E por que a gente chama de evolução, Fábio? Porque é aquele tipo de instituição que já comprou uma tecnologia, tipo um prontuário eletrônico, já implantou, já tem boa parte dos profissionais usando, já começou a discutir como pegar essa tecnologia e sofisticá-la um pouco mais, mas ainda nem entrou na fase de sofisticação em si, quando tem várias outras tecnologias que se plugam nesse motor principal, e aí é na fase seguinte, nessa sofisticação, que os recursos como jornadas digitais, apoio à decisão clínica, analytics, né, para uso de dados, tomada de decisão, né, e tantas outras entram. E onde é que entra, por exemplo, inteligência artificial, internet das coisas médicas, entra na última fase de inovação. E uma coisa muito importante que a gente tem que considerar, que é parte do método de avaliação, é que não é suficiente somente adotar a tecnologia, comprar tecnologia. É preciso se preparar para a jornada digital. E eu queria falar mais com você sobre isso também. Perfeito. Por favor, doutor, esmiuça para a gente aqui esses detalhes. Muito bom. Estar preparado para a jornada digital inclui outras iniciativas que vão para além de colocar um sistema para rodar. Tá? A gente tem que, por exemplo, preparar a nossa equipe. A nossa equipe de tecnologia tem conhecimento da área de saúde? Tem o que a gente chama de um CMIO, um Chief Medical Information Officer, ou seja, um médico que entende da área de informática clínica. A equipe está preparada para isso? Nós estamos avaliando o impacto disso. Será que determinada tecnologia, como um check-in online,
que tanto se fala agora, né? Tem que fazer check-in online ou pré-check-in, tem que fazer uso de um aplicativo móvel, né? Será que isso está fazendo o bem ou não? Né? Será que eu estou, ao dizer isso, fazer o bem, quer dizer que os meus processos estão melhores, meus indicadores estão melhores, aumento de satisfação do paciente, do médico, reduziu eventos adversos, melhorou o tempo médio de permanência? Qual é o impacto da tecnologia? Então, isso também é indicativo de maturidade digital. Avaliar se eu estou no caminho certo, se o impacto está sendo positivo ou não. Eu preciso de governança para ter uma organização de todas essas iniciativas digitais. Eu também tenho que ter uma cultura de inovação. E para isso também tenho que ter competência digital, não só para a área de tecnologia, mas para os gestores hospitalares, para que eles consigam demandar bem o que deve ser implantado, o que é que deve ser transformado. Tá? Então, por isso que, muitas vezes, a gente tem um índice em termos de adoção tecnológica muito alto, tem lá um percentual de 60% ou mais na dimensão adoção da tecnologia. Mas quando a gente olha a dimensão preparação para a jornada digital da nossa avaliação, do índice de maturidade digital, esse percentual é bem baixo, vamos dizer que é de 25%. Ou seja, neste cenário deste hospital hipotético que comprou muita tecnologia e se preparou pouco para a jornada digital, ele está montando o que eu chamo de um castelo de cartas. Né? A base é fraca, você dá um sopro, tudo se desmorona. Então, ser maduro digitalmente, ser digital, tem duas dimensões. Adoção da tecnologia, preparação para a jornada digital, aí você está no caminho certo para obter os resultados que se espera no projeto de transformação digital. Perfeito, doutor. Muitas vezes, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa eventualmente em software, em tirar o papel da jogada, tal, mas muitas vezes é uma mudança de postura, uma mudança de olhar, não apenas uma mudança técnica, né? Exatamente, Fábio. A gente tem que cuidar muito para que o nosso gestor, nosso trabalhador da saúde possa usar bem a tecnologia. E ele precisa também mudar o seu processo de trabalho. Por isso que a gente tem trabalhado até muito na Fox em duas frentes muito complementares. Né? A gente tem que cuidar da gestão da mudança e nós temos que cuidar que os processos sejam transformados. Tá? E uma coisa complementa a outra. Se a gente vai trabalhar com um processo para transformá-lo em algo melhor, né, nós vamos também precisar da tecnologia e esta soma de um processo mais transformado com tecnologia, a gente vai mudar a vida, o trabalho daquele profissional. Então, processos transformadores, gestão da mudança, é algo que tem tudo a ver com transformação digital. E a Fox tem trabalhado muito com isso. Né? E a gente tem cada vez mais visto que é também uma falha comum nesses processos de transformação digital na área de saúde. Eles esquecem que vai mudar a vida do médico. O médico vai deixar de usar uma prescrição não estruturada, num sistema mais básico, para uma prescrição altamente estruturada, com apoio à decisão clínica, que vai, inclusive, propor protocolos, que vai conseguir fazer uma prescrição muito melhor, mais segura, e o médico precisa mudar a forma de fazer. Por isso que gestão da mudança, processos transformadores, né, tudo isso tem a ver com tecnologia digital, tem a ver com transformação digital. E aí, Fábio, eu poderia falar muito sobre isso, que a gente está, na Fox, extremamente envolvido com esse tema agora, porque até parece assim, a gente encontrou, né, nessa nossa jornada de 10 anos, o que a gente faz de melhor, né? Rever processos, transformá-los, né, digitalmente e não digitalmente. E cuidar dessa mudança é o que a gente tem mais aí pela frente como grande desafio. Perfeito, doutor. Isso em várias áreas, né, dentro do processo de saúde. A SHS, por exemplo, é uma health tech da área de supply que conecta hospitais, executivos, fornecedores, visando, né,
a redução de gastos nas instituições de saúde. Dentro desse aspecto, é um exemplo do que a gente está conversando sobre processos e transformação digital, né? Correto, exatamente. Uma instituição de saúde, tipo um hospital, é uma empresa muito complexa, né, por si só. Então, vários dos seus processos operacionais assistenciais, né, precisam ser suportados também com várias outros processos no seu back-office para garantir eficiência, né, garantir também que a área, por exemplo, de compras, né, toda a parte de controle desses insumos, mate-média, etc., precisa ser muito bem feita para garantir também a melhor oferta de materiais e medicamentos para a equipe assistencial, a um custo adequado, né, controlando ali os seus níveis de estoque. Então, transformação digital entra em toda a parte operacional, assistencial e no back-office de uma instituição. E ter soluções mais avançadas é fundamental. Que aí, Fábio, eu acho que a parte do básico já passou. Por isso que a gente tem que empurrar, voltando à história do mapa, que as instituições se desloquem da fase de evolução dos seus 44% em média para a fase de sofisticação. E nesta fase de sofisticação, ela só vai conseguir chegar lá com o uso de tecnologias mais avançadas na gestão, na operação e na assistência. Senão ele não vai conseguir. Perfeito, doutor Cláudio, muito obrigado aqui pelo bate-papo. Acho que vai ser o primeiro de muitos aí, porque transformação digital é um assunto recorrente. A gente agradece aqui a sua participação no SHS Talks. Muito obrigado, Fábio. Parabéns pela iniciativa. Legal, e a gente agradece a você que acompanhou esse bate-papo. Fique sempre de olho nas redes sociais da SHS Health Tech para não perder nenhuma novidade. Obrigado pela companhia e em breve a gente volta com mais novidades para você. Até lá.